cena acontecendo, é um negócio triste. Chamando pela mãe, gritando pela mãe. Se eu não me engano, foi em Demerval Lobão. Se eu não me engano. Essa história aconteceu há uns 3 anos. Esse menino foi levado, foi apreendido, já deve ter sido solto, pelo crime que cometeu de estupro de vulnerável e assassinato. E um caso que por pouco não aconteceu, o assassinato, porque isso para mim é uma coisa de psicopata. Não justifica se morar no interior e porque isso é uma tradição antiga, isso não justifica para mim. Uma menina de 10 anos de idade, ela engravidou após ser estuprada. O caso chegou até a polícia após muitas denúncias anônimas, feitas ao Conselho Tutelar do município de Curimatá. Matheus Oliveira está aqui comigo. Matheus, você conversou com o delegado Marcelo, quero mandar um abraço para o delegado, meu amigo, delegado Marcelo Leal. E o Marcelo relatou tudo para você. É um negócio que às vezes assusta. Você noticiar uma coisa dessa, parece uma cena de um filme de terror. Ele, segundo eu pude apurar, estava vivendo até há algum tempo, era o namorado da menina. E começou já há pelo menos uns 2 anos namorando com a menina. Ou seja, se começou há 2 anos, a menina tem 10, começou a namorar com 8. 8 anos de idade, 10 anos, uma menina engravidar com 10 anos é para brincar de boneca. 10 anos você é criança ainda. Você não tem discernimento de uma vida sexual, se aquilo é certo, se aquilo é errado. Ela só faz por incentivo de um adulto. E foi o que aconteceu. O que a polícia relata em relação a isso, Matheus? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Shirley. Boa noite a todos que acompanham o MN 40 Graus. Luiz, a gente conversou hoje, como você falou, com o delegado Marcelo Leal, que é responsável pelo policiamento do interior do estado, através da Polícia Civil. O que aconteceu, Luiz? No mês de janeiro, esta criança, de 10 anos de idade, foi violentada, já tinha essa relação desde os 8 anos de idade com esse acusado de 23, a idade dele 23 anos. Eles residiam ali no povoado Baixão dos Rodrigues, que fica na zona rural do município de Curimatá, que fica distante cerca de 775 quilômetros da capital Teresina. Lá a população começou a desconfiar desse relacionamento que estava acontecendo entre esta criança e este jovem de 23 anos. E aí denunciaram para o Conselho Tutelar e o caso chegou até a Polícia Civil. No momento lá da abordagem, quando foi feita essa entrevista com os envolvidos, eles disseram que existia um consentimento entre essa criança e esse jovem de 23 anos. Mas o que a lei prevê, que menor de 14 anos não pode ter esse relacionamento. E ele vai ser enquadrado e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Os detalhes você vai conferir aqui no MN 40 Graus. A Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio da Delegacia de Curimatá, que fica na região do extremo sul do estado, a cerca de 775 quilômetros da capital Teresina, juntamente com o Conselho Tutelar, recebeu a denúncia contra uma criança de 10 anos de idade, que estaria grávida de um jovem de 23 anos, na região conhecida como Baixão dos Rodrigues, que fica na zona rural do município. De acordo com as informações, a criança de 10 anos, junto com o rapaz, tinha um relacionamento e na semana passada, através de um exame clínico, apontou que a criança estava grávida. O caso agora está sob investigação da polícia e o jovem de 23 anos pode responder pelo crime de estupro de vulnerável. Acionaram o conselho se dirigiu até a localidade, que é Baixão dos Rodrigues, lá na zona rural de Curimatá. Aí, a priori, conversaram com a mãe da criança. A mãe inicialmente até negou que tivesse essa filha, mas pouco depois a própria criança chegou ao local e confirmou ser filha daquela senhora. De início estava bem retraída, mas com algumas conversas lá entre as conselheiras e a criança, ela acabou declinando, que estava há algum tempo sem menstruar, a criança já menstruava. E na semana passada o próprio Conselho Tutelar também a levou para fazer um exame clínico para atestar a gravidez, e durante esse exame foi atestada a gravidez da criança. A apuração preliminar dá conta desse autor, com 23 anos de idade. Ainda que haja um consentimento nessas relações sexuais, para a lei, esse consentimento ele é viciado. Então, foi instaurado procedimento na Delegacia de Polícia de Curimatá, presidida pelo delegado Breno, e
Vamos agora juntar as peças aí, laudo pericial, oitiva de testemunhas, interrogatório do réu, para que esse procedimento seja finalizado e enviado ao judiciário. É um crime de estupro de vulnerável, tem uma pena elevada, de 8 a 15 anos. Esse consentimento, né, durante a dosimetria da pena, o juiz pode minorar alguma coisa para ele, mas responderá normalmente, como se tivesse cometido qualquer outro crime. A lei permite, né, nesses casos de estupro, que haja aborto, mas é uma iniciativa que deve partir da família. Tá? Não há nem necessidade de uma ordem judicial para isso. Né? Normalmente não há necessidade. Mas espero que a família opte por um outro caminho. Luiz, a criança, né, de 10 anos de idade provavelmente esteja grávida já de 2 meses, né, porque o Conselho Tutelar teve conhecimento nesse mês de março, mas as informações dão conta que ela vinha sentindo sinais da gravidez já a partir do mês de janeiro, Luiz. Uma gravidez dessa, obviamente, tem que ser interrompida. Uma criança, como é que uma criança vai gerar uma criança, né? Isso as coisas se invertendo. Muita gente diz que isso é tradição, mas eu não concordo com um negócio Luiz, desse. Essa história é cheia de absurdos, né? A começar de se questionar que era consentido, uma criança de 10 anos lá tem consciência. Os pais têm culpa disso, os pais dessa e a criança. história, como falou aí o Matheus, a mãe primeiro negou que era a mãe dessa menina. Imagina o descaso que essa criança vinha sofrendo. Vai ver, ela não entende nem a dimensão do problema que ela está enfrentando. Não tem noção, né, do que está passando. É uma história absurda, realmente. Tem que ser investigado também, Matheus, por parte da polícia, se o rapaz não tinha nenhum tipo de poder econômico para ajudar essa família, está comprando, entre aspas, o silêncio da mãe, o silêncio do resto da família, com dinheiro ou com a vida boa, não sei, a gente não sabe, tem que primeiro analisar. Pois é, Luiz, como colocou o delegado Marcelo Leal, está sendo feito esse levantamento, né, para entender também a vida desse acusado, desse jovem de 23 anos. Acho que a gente pôde observar que o delegado também nos contou em off, que a criança reside apenas com a mãe e outros irmãos, né? Não tem a figura da presença do pai ali dentro de casa para orientar, e a gente observa também que nem de outro familiar para passar essa orientação, né, Luiz? E aí aumenta o perigo, né? Porque os outros filhos estão sujeitos aí ao mesmo descaso que essa mãe parece ter com essa criança, né?